Transamérica, 9h34. Tribuna Transamérica. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Transamérica hoje o Felipe Couto e o Diogo Machado. Antes de mais nada, deixa eu cumprimentá-los. Diogo, bom dia, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, querido. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos vocês aqui da rádio. Muito bom dia a todos aí. Felipe, bom dia, bem-vindo, meu caro. Bom dia, muito obrigado aí pelo convite, estamos aí. Prazer enorme ter vocês aqui, ainda mais para falar sobre esse tema. Eles são proprietários e hosts, né, do podcast Vox Lab. Recentemente o estúdio e o projeto foram para o Moinho Center, lá na Zona Norte. Aliás, um espaço fantástico. E hoje nós vamos conversar com eles aqui o porquê desta mudança, como está sendo a adaptação em um novo espaço. Primeiramente, como é que surgiu a ideia de vocês mudarem para o Moinho? E o que motivou isso? Bom, o trabalho do Vox Lab já estava num ritmo bem acelerado. Assim, no ano que a gente inaugurou o Vox Lab, a gente começou a fazer com uma certa intensidade o volume de convidados episódio, né? Sim. E isso acabou gerando o que a gente já considerava que ia acontecer mesmo, que era o crescimento de uma cena em cima de podcast da cidade. Certo. O nosso sempre muito focado na ideia de ilustrar a prata da casa que a gente fala, a gente trazer as pessoas de Juiz de Fora. E isso acabou de fato fomentando a ida de outros podcasts para lá, inclusive, que estão sobre a nossa tutela lá de produção e tal, né? E com isso, né, a gente sempre desejou, a gente sempre almejou que aquela experiência ela fosse além da estrutura que a gente tinha. Porque, como todo mundo sabe, a gente montou a estrutura do Vox Lab em condições adversas durante a pandemia, né? No espaço bem contido, assim. E a gente falava que não era só... Assim, a gente condensou aquilo tudo da experiência dentro do estúdio, né? Mas a gente queria que aquela experiência ela não tivesse só até a porta, né? Que ela estivesse além da porta. Claro. Então a gente, mesmo antes de ir pro Moinho, a gente já conversava de outros projetos, outras ideias de expansão para aquele projeto ele se expandir e mais pessoas poderem conviver com a gente dentro daquilo ali, né? Muitas pessoas falam que queriam ver, queriam prestigiar o convidado que às vezes iam lá e tal. Então a gente já almejava a ideia de expandir de alguma forma. A gente pensou em alguns momentos mudar de lá, mas nada que fosse muito viável. Até que o próprio Moinho foi até o estúdio, fez um convite pra gente lá, pra ele bater um papo com a gente e tal. E eles falaram que a proposta do Vox Lab tinha exatamente tudo a ver com o que o Moinho estava se propondo a fazer. Era o que eles queriam. Exatamente, que o Moinho tem essa ideia de projetos de inovação, tecnologia, de valorizar a cidade, de desenvolver a cidade. E conversa muito com o que a gente faz no sentido de valorizar a cidade e tal, né? Então, com a fome, com a vontade de comer. Exatamente. Exatamente isso. Com a estrutura que eles têm, com o que a gente estava desenvolvendo, casava tanto o que a gente fazia com o que eles estavam oferecendo lá. A gente começou um papo aí para negociar a nossa mudança para lá. E a gente tinha que mudar mesmo, porque estava acontecendo um fenômeno que as pessoas iam lá no nosso podcast ou nos dos outros, né, e o pessoal não queria ir embora. Ficava lá e... Aí eu chegando a outra turma e o pessoal não queria ir embora. Eu falei, a gente tem que ir para um lugar que tem né, além do estúdio que o lado de fora contemple alguma área para esse pessoal poder continuar aqui na ambiência, né, nesse clima aqui. Então o Moinho veio providencialmente para atender isso daí. E o que vocês pretendem fazer além da produção do podcast daqui para frente, aproveitando todo esse espaço e esse DNA do Moinho lá de valorizar o que é nosso, valorizar a nossa tradição, valorizar a nossa cidade? O que passa na cabeça de vocês? A gente tem vários projetos, né? Um dos que a gente passava na cabeça, que é justamente isso que a gente está falando, que o espaço contido acaba não viabilizando muito, que é o de viabilizar os convidados terem a presença de plateia. A gente pensa em levar uma coisa mais formato de talk show também. Então, quando a gente tiver um convidado que couber uma estrutura para levar mais pessoas lá, talvez até de pegar a estrutura que está dentro do nosso novo estúdio lá, que já é maior, mas para quem sabe pro auditório também, fazer um podcast ao vivo com plateia, que é um projeto que a gente já tem há muito tempo, que a gente fala que quer fazer e tal. E nós estamos viabilizando tudo isso em parceria com o Moinho, planejando tudo direitinho, né? Além do que, o Vox Lab, na verdade, é um produto da nossa produtora, que é a Alcateia, né? Sim. Então, lá dentro, hoje, do Vox Lab, do estúdio, que é do Vox Lab, que na verdade é da Alcateia, já tem várias outras coisas acontecendo, né? Muitas empresas estão usufruindo da nossa estrutura para criar os seus próprios podcasts ou até mesmo produções para suas empresas e serviços. Então a gente tem prestado uma consultoria sobre esse tipo de coisa também. Então as pessoas vão lá para conversar com a gente, para poder entender como é que produz e tal. Sim. E mais outras coisas que a gente pretende fazer aí com a marca do Vox Lab, né? Até mesmo eventos aí que teve no ano passado, a gente fez já tem quase 2 anos na verdade, né? A gente fez o aniversário de 1 ano do Vox Lab,
que foi uma brincadeira, né? Um quiz de torta na cara, que a gente teve convidados ilustres lá. No próximo vamos convidar a Cris. Pois é. Que a gente até brincou que seria muito legal se a gente tivesse justamente feito uma festa mesmo, um evento, né? E essa festa fosse transmitida através do podcast. São algumas ideias aí que possibilitam a gente lá por causa da estrutura do Moinho a partir daqui. E vocês estão sendo procurados, assim, porque fazer o podcast, né? Muita gente está com... É o viés, hoje é a realidade, né? Uma realidade o podcast. Mas pessoas às vezes fazem de forma muito primária ou de forma muito precária. Isso vocês também auxiliam nesse processo, orientam? Como é que é esse trabalho? Eu quero montar um podcast. Eu posso lá procurar vocês, acompanhar o podcast de vocês? Isso aí é quase que o dia inteiro lá no Moinho, rapaz. A gente toma cafezinho lá o dia inteiro só para ficar atendendo o pessoal, para dar essas todo mundo quer fazer hoje. As pessoas não têm noção, né, da parte técnica, Exatamente. de todo o entorno, como que monetiza, enfim, tem até a parte de onde posta isso, como que eu subo isso para uma plataforma. Isso. O pessoal não entende, e assim, a gente fala, né, o Felipe fala isso constantemente com o pessoal lá. O pessoal acha que é só sentar na cadeira e filmar. O que tá por trás é um trabalho assim 10 vezes maior do que só gravar ali no momento. A iluminação é fundamental nesse processo. Senhora. Né? A iluminação, então, tem um fato curioso que no primeiro estúdio eu falo que eu dormi quase 2 semanas dentro do estúdio, de 8 à meia-noite, só para acertar a luz. Só para acertar a luz, exatamente. Foi um preciosismo que a gente teve desde e a gente tem até hoje com tudo, né? Porque a iluminação é a parte fundamental do audiovisual, né? Que sem luz não tem nada. Não tem. E também para a questão das pessoas, né? Porque a luz influencia muito no aconchego, no conforto das pessoas que estão ali, né? Então, se for uma luz muito branca ou uma luz, né, azulada, né? Então, deixa a gente muito desperto, não dá aquele... Então, assim, nós temos muitas luzes lá, e cada uma é de uma temperatura. A gente foi setando 3.000 com 2. Cara, assim, não vou entrar em parte técnica não, mas foi assim, foi um trabalho muito... A gente tinha, assim, quando a gente montou o projeto, a gente tinha a ideia de que o podcast ele não era... Assim, já existiam, começando lá em São Paulo, a pingar os que estavam começando a estourar. A estrutura veio dos Estados Unidos, né? O Joe Rogan foi o primeiro a fazer. Mas o podcast já existe há muitos anos, né? Desde 2005, 2006 já existe. E a gente falava que o diferencial que a gente poderia trazer era a nossa experiência de audiovisual. Então a gente falou, cara, então vamos fazer uma experiência para o convidado se sentir celebridade, né? Ele tem que se sentir bem atendido, isso confortável. Isso é importante, né? Porque o cara fica à vontade. Não, e porque o Juiz de Fora tem muita gente importante para estender esse tapete. Então a gente queria passar o conforto e a coisa visual, de que a gente conseguia em Juiz de Fora produzir uma coisa visualmente tão grandiosa quanto era feita nos outros podcasts fora daqui. Então, quando a gente começou a fazer o Vox Lab, a gente tinha visão de que isso era um negócio que daqui a 2 anos ia se tornar viável, que muitas pessoas iam se interessar e de que aquilo ia virar um serviço. Então a gente já tinha meio que essa visão empresarial de que no futuro a gente poderia prestar esse serviço para as pessoas, como consultoria e tal, né? Exatamente. E você está falando sobre isso, cara. Eu tenho um quadro aqui às sextas-feiras, que chama Espaço para o Artista, e que também a gente valoriza a produção autoral local. E a gente recebe aqui gente, assim... uma capacidade, artistas fantásticos, e que depois saem aqui, viram para mim e falam assim, cara, a primeira vez que alguém me chama para dar uma entrevista, falar do meu trabalho. É impressionante. O cara tem, sabe, valoriza, encontra comigo na rua, cara, você foi o primeiro que me entrevistou, e é o que vocês estão falando, tem gente aqui que merece. A gente se depara com isso lá, direto, nos deparamos o tempo inteiro, em todos os setores. Me fala uma coisa, a gente tem aí uma pesquisa recente, do Ibope, inclusive, no ano passado, né, mostrando que o Brasil é o 5º no ranking mundial de crescimento da produção de podcasts. Será que nós vamos chegar em 3º, 2º, muito em breve? O que vocês... Então, o Brasil, ele vem, né, ele vem sempre correndo atrás do que está acontecendo no mercado americano, né? Quando o mercado americano estourou isso lá, logo depois a tendência foi sendo acompanhada aqui. Pela proporção territorial do Brasil, né, de a gente ser um país continental, agora que as pessoas estão se dando conta, não só as pessoas, né, mas as empresas também, elas estão se dando conta de que essa estrutura ela é muito útil. Não só para você fazer um entretenimento, né? A gente lá, por exemplo, no Vox Lab, a gente sempre teve a política de fazer entretenimento com informação. De ser uma coisa leve, mas ao mesmo tempo informativa. Sim. Mas as pessoas estão descobrindo que isso serve para diversas fontes, né? Diversas formas. Sem dúvida. Para a empresa, para poder mostrar o seu serviço, né? As pessoas agora elas veem que é muito importante você ter autoridade na internet. Então as pessoas estão usufruindo desse espaço até de outras formas, né? Para gerar autoridade. Então eu acredito que a tendência, como a gente é um país muito grande, de proporções continentais, é de que a gente vai se bobear pau a pau com os Estados Unidos. Porque daqui a um tempo vai ser muito comum todo mundo ter a sua própria estrutura de podcast presente
nas redes sociais e em plataformas E digitais. até questão de equipamentos também, com o passar do tempo, né, ela vai ficando mais fácil, mais acessível, digamos assim. E eu acho um fator muito importante nesse processo também, não sei se vocês concordam, que é a criatividade do brasileiro em fazer isso. E isso o americano não tem. Não tem, não. Ele é ótimo e tudo, mas a criatividade do brasileiro é algo impressionante. Eles criam, a gente pega daquela maquiada, daquela melhor, turbinada Exatamente. e faz uma versão 2.0. Galera, deixa aí os canais de contato de vocês aí para quem quiser conhecer, acompanhar. Fala aí pra gente. Pode falar. Bom. Bom, no Instagram a gente é o Vox Lab Podcast, é fácil de achar, no Deezer também, Spotify também, tudo Vox Lab Podcast. Se quiser encontrar a gente, pode procurar a gente também pelo nosso perfil profissional, né, que é a produtora, que é a da Alcateia Produtora, também é fácil de encontrar. Ou qualquer coisa, é só bater o telefone pra qualquer pessoa no Moinho agora que acha a gente lá Acha fácil. tranquilamente. Se estiver passando por lá, sobe, toma um café, uma cachaça, Isso. uma vodka, Ou- qualquer coisa lá que estamos de portas abertas lá. Felipe Couto, Diogo Machado, obrigado, viu, pela participação de vocês. E sucesso, muito sucesso para vocês, cada vez mais. Um Nada. abração. Obrigadão a Muito todos obrigado, vocês. viu? Valeu, galera. Agora Transamérica 9h45. Passou rápido, gente.